Boa tarde. Vamos acalmar nossas neuroses. Porque quem não é neurótico? Alguém se atreve a dizer? Então nós vamos ver a relação desse caráter de base tão comum no nosso meio, que é o perfeccionismo, mostrando que espíritos que tanto faliram no passado, hoje trazem este cunho equivocado do perfeccionismo. Não posso errar, não posso falhar, e isso gera exatamente a chamada neurose ansiosa, que o nosso querido Jorge André tanto fala em seus livros, e hoje ele será citado, obviamente. Então estamos vivendo um mundo de angústias, de crises, de ansiedades, de querer tudo para ontem, não saber esperar, de temer o desconhecido, de temer o fracasso, onde já fracassamos tanto. Justifica-se, de certa forma. Então vamos acompanhar essa caminhada e com a visão que eu costumo trazer. A visão científica, a visão psicológica, a visão espiritual, a visão orgânica. Por isso eu botei o quanto o perfeccionismo, o que ele gera, melhor dizendo, na parte física, bio. A questão mental, os sentimentos que acompanham esse caráter básico dos indivíduos que não querem errar. E os aspectos espirituais. Daí, o título, Aspectos Biopsicoespirituais do Perfeccionismo. Como diz André Luiz, sem mais rebuços, Joana nos traz que o amor leva à integridade moral, quando se pensa que ele conduz à perfeição. E é conveniente não confundir com perfeccionismo, que é aquela luta íntima para alcançar a vitória, ser o melhor, atingir metas inalcançáveis, naquele tormento de insatisfação em relação ao que se faz e ao que se deseja. E eu quero abrir aqui um pequeno parênteses da importância desse relato de Joana. Porque se pensarmos bem, o que estamos fazendo aqui, senão buscando a perfeição? O aprimoramento moral, espiritual. E qual é essa linha divisória muito tênue do que seja patológico e do que seja normal? Porque querer fazer bem feito é uma meta, é um objetivo. Mas o perfeccionismo é quando a gente sofre em não atingir essa meta, esse desejo. E aí esse sofrimento gera o tal sentimento de culpa, a menos-valia, gerando um processo de ansiedade, buscando essas metas inalcançáveis. Então o perfeccionismo, ele sendo bem trabalhado psicologicamente, ele pode ser uma grande alavanca, um grande trampolim para o aperfeiçoamento. Desde que a criatura, no seu processo de autoconhecimento, entenda que ele tem essa estrutura de perfeccionismo, de buscar a perfeição. O importante é não sofrer, gente, porque tudo que nos faz sofrer é um equívoco. Tanto que Jesus não fala em perfeccionismo. O convite é a perfeição. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, o convite de Jesus é para a perfeição. E não o sofrimento de não conseguir esta perfeição. Dentro das nossas metas estabelecidas, nossos parâmetros rígidos de ser. E aí nós usamos um termo muito correto entre os perfeccionistas, a rigidez comportamental. E nós vamos ver algumas patologias fruto desse perfeccionismo.
Nós estamos diante de diversas enfermidades. E Joana diz, o perfeccionismo aflige o ser, que perde o parâmetro dos limites, e inquieto, olha a palavra, o inquieto é o ansioso, é o hiperativo, é o insatisfeito, é o complexado, porque por não atingir seus objetivos maiores, superlativos, entra numa menos-valia, na frustração, entra num processo de complexo de inferioridade, embora se ache superior. Então ele cria uma persona, uma máscara de perfeito, de um homem que atinge os seus objetivos maiores, embora na sua raiz, na sua base, exista a insegurança, o medo de não conseguir. Então ele, por esse meio, ele tenta demonstrar aos outros e a si mesmo o de quanto é capaz, embora nunca se satisfaça com o adquirido, o já realizado. Esse é o perfeccionista, que é a graminha toda certinha lá. Olha como ele sofre nesses rituais. E nós vamos falar um pouquinho aqui de uma enfermidade hoje muito comum, chama-se o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Que é isso aí, criam-se rituais para atingir a perfeição. Mas como ele jamais atinge, vem a dúvida. Aí ele repete o ritual. Vem o medo de não conseguir ser perfeito. Então o TOC, ele se alicerça nessas três bases. Medo, manias, medos e dúvidas. Porque ele está criando manias, sempre duvidando e tem medo de não atingir o seu objetivo maior, que é a perfeição. Então vamos lá no Livro dos Espíritos, para fazer esta correlação da nossa psicologia de Joana, da ciência com a doutrina. Está lá no 2º capítulo, parte 2ª da encarnação dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Daí a pergunta de Allan Kardec. Qual é esse objetivo? E os Espíritos respondem claramente. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mais uma vez, aí endossando e retratando o que Jesus nos fala, né, na sua frase, sede perfeitos. Então, para uns, ainda é um processo expiatório, de dor, de sofrimento, fruto dos seus erros transatos. Agora, para outros, já é uma missão. Mas, para alcançarmos esta perfeição, não tem jeito. Olha aí como os Espíritos colocam. Temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal. E nisso é que está a expiação. Então, os Espíritos foram muito claros. Lao Tse, ou Lao Tzu, o criador do taoísmo, ele nos coloca esse brilhante parágrafo. Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, neurótico, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no presente. E grande parte das criaturas transitam das culpas do passado, dos privilégios do passado que hoje eles não conseguem atingir, e aí está o quadro depressivo que eu falei na última apresentação aqui, e ansiando pelo futuro. Daí hoje tão comuns chamados transtornos da ansiedade, com representação física, transtornos somatoformes, ou transtornos de somatização. E se vocês pensarem bem, o ansioso em relação ao futuro é que está jogando o passado no futuro. Por ter errado, por ter falhado, ou por não estar atendendo hoje os privilégios que teve no passado, ele anseia com relação ao futuro. É o desconhecido. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? A definição muito clara de ansiedade qual é? Sofrimento antecipatório. Então a gente está sofrendo antes do tempo, gente.
está deixando de aproveitar esse momento tão belo que é o presente. Cada instante, cada minuto, por mais turbulento que seja, por mais difícil que se apresente, é o momento, temos que ver intensamente este momento. É o que Lao Tzu nos fala. E falando de ansiedade, o grande fabulista Esopo nos diz isso. Um pedaço de pão comido em paz é melhor que um banquete comido com ansiedade. E hoje a gente vê isso. Até para comer, o indivíduo, né, os chamados fast foods, cópia dos nossos queridos Yankees, nós implementamos aqui uma cópia trágica, que é mal comer. Então, para num Bob's, é um sanduíche, é uma batata frita, a gente só come calorias e mal. A gente não se senta mais como eu, por exemplo, fui educado. A hora de almoço é hora de almoço, a hora de jantar é hora de jantar. E de preferência uma prece de agradecimento. Quem é que faz prece na hora de comer? Pouca gente, né? Deveriam ser todos. Então, o prejuízo que isso causa no nosso sistema digestório, na absorção dos alimentos, nos nossos desequilíbrios, não temos ideia do que acontece lá dentro. Se tivéssemos um microscópio para averiguarmos isso, ficaríamos impressionados com esses desequilíbrios, com essas distonias que acontecem no processo digestório. E o Rolomei, esse grande psicólogo, tem uma definição sobre ansiedade. Diz ele, é uma reação básica do ser humano a um perigo que ameaça a sua existência. Qual é esse perigo? Perigo de errar, de falhar, de não conquistar, de não chegar lá. E hoje essa sociedade consumista, né, de rivalidades, de competitividades, é um grande convite a esse processo ansioso. Por isso estamos vivendo momentos de ansiedade. E André Luiz chama de angústia evolutiva. Por quê? É o próprio convite, né, que incita a nossa personalidade, já rígida de ser, a essa perspectiva de falência, de não conseguir, de ser preterido dentro de casa, ou na rua, ou na comunidade, ou no trabalho. É a competitividade, que já começa dentro de casa, nas cobranças, gerando feridas. A gente que trabalha com psicoterapia, a gente vê queixas inúmeras em relação a isso. Meu pai me cobrava muito, ou então era ausente. São os polos. Ou há uma cobrança ou há uma ausência. Então o indivíduo se veste para atender às exigências do mundo de uma capa perfeccionista. Eu tenho que ser bom para ser aceito, para ser querido, até para ser amado. E aí vem a vaidade. Criamos até fisicamente um aspecto de perfeição. Aí haja lipoaspiração. Aí haja cirurgia plástica. Aí haja botox. Haja academia. É o homem externo para atender às exigências do mundo moderno. Você tem que ser bom fisicamente, você tem que ser bonito, você tem que ser competente, você tem que ser o primeiro aluno, você tem que ser o vencedor. Haja vista o que a gente vê no esporte, as cobranças. O técnico que perde 2 partidas é demitido, coitado do Mano Menezes. Então, é o perigo. Ou um valor que ele identifica com a sua existência. Olha suas crenças, seus valores de ser perfeito. E aí ele anseia o futuro, ele teme o futuro. Pode ser também entendida como tensão, nervosismo, angústia e agora a palavra do momento, né? Estresse. Estou estressado. As pessoas nem sabem o que dizem, o que é o estresse. Olha aí, geram todos esses sintomas, né? Dor de cabeça, insônia, garganta seca, dentes rangendo, olha a rigidez. E pensem nessa polaridade, que isso é muito importante. Nós vivemos em processos de rigidez e processos, né,
de fadiga por conta dessa rigidez. Então, quando temos dentes rangendo, garganta seca, dores musculares, aí vem a lassidão muscular, vem a fraqueza muscular. Claro, tudo que se contrai em exagero, em processos rígidos, tende a sofrer um processo de falência, de esgotamento. Isso acontece no corpo todo, gente. Nós temos 600 músculos no corpo, em processos constantes de contração. Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Olha, constipação ou diarreia, olha as polaridades. Ou seja, um músculo intestinal que aprisiona, que cansa, ele acaba soltando. Nós estamos exatamente diante da síndrome do cólon irritável, que varia processos de constipação com processos diarreicos. É uma doença de quê? Como é que a medicina enquadra a chamada colite do passado, hoje síndrome do intestino irritável? Doença autoimune. Pois é. E o que é uma doença autoimune? Uma doença de autoagressão. Então, estou me agredindo porque não atingi a perfeição. Isso no corpo, gente. Qual é a hora que nós vamos acordar diante dessas evidências que a psicologia espírita nos traz, que a doutrina espírita nos traz, fazendo esse link com a medicina, com a ciência dos homens? Chegou o momento, né? Aí, o estresse gera tensão muscular. A tensão muscular, que não há um relaxamento, vem a dor, que vem a imobilidade, que vem a fraqueza. Olha aí as polaridades. E aí vem a tensão nervosa, porque estou impotente, estou incapaz, diminuo minha atividade funcional, aí perco o dia de trabalho, entro no processo de dificuldade financeira, onde isso vai terminar? Depressão. Baixo autoestima. Mas aí eu tenho que lutar pela vida. Aí o processo ansioso retorna, caindo novamente nesse circuito, né, que nós estamos vendo aqui. Circuito fechado. E a gente fica aqui, ó, nesse trânsito, espessando esta energia. Somos visceralmente formadores de tumores, porque isso é um tumor. Pode ser um câncer, pode ser um lipoma, pode ser um mioma, pode ser um cisto sebáceo, ou pode ser um cálculo, pela nossa rigidez, que isso é um processo rígido de ser. Não existe a flexibilidade, não existe a elasticidade, a ductibilidade. Pois é. Aí o Bruce Lipton nos fala isso com outro enfoque, a biologia de defesa da comunidade. E ele nos fala, o eixo do estresse. O hipotálamo, no cérebro, vai captar estas energias que vêm do espírito, a rigidez. E vai acionar este eixo, que vai para a glândula pituitária, a hipófise, e vai para a adrenal, suprarrenal. Então, enviando um sinal à glândula pituitária, que é responsável, esta glândula, por 50 trilhões de células. Nós temos 100. Olha aí a glândula pituitária sendo comandada pelo hipotálamo, energias que chegam da organização perispirítica, que vem do espírito. Esta é a glândula pituitária, que fica bem lá no centro do nosso cérebro. E que tem uma ação, através de hormônios, o TSH, sobre a glândula tireoide, para a formação de T3 e T4. Acho que todos vocês já fizeram esse exame aqui. Então, hoje a gente está vendo, por conta desse mundo moderno, desses processos ansiosos, de angústia, alterações costumeiras e corriqueiras da glândula tireoide. Nódulos tiroidianos, distúrbios tiroidianos, doença autoimune chamada de tiroidite de Hashimoto, e por aí vai. Câncer. Então, o hipotálamo, segundo a visão de Bruce Lipton, funciona como uma proteína receptora. Ele já nos traz esse ensinamento nas organizações celulares, as chamadas proteínas de integração da membrana. Então, essas proteínas vão captar, o hipotálamo funciona como uma proteína receptora, reconhece os sinais do ambiente que vem do espírito
E a função da pituitária, da hipófise, é igual da proteína executora, vai executar, agindo sobre os órgãos do corpo. Aí nós começamos a entender, né, o quanto o estresse é prejudicial, a ansiedade é prejudicial, processo neurótico. Como resposta às ameaças do ambiente, a glândula hipófise, a pituitária, vai enviar exatamente um sinal às glândulas. E aí vai acionar o sistema de reação de fuga ou luta do corpo. Ou o corpo vai fugir ou vai lutar. Se a gente fizer um translado isso para a nossa psique, é o que a gente faz. Ou a gente foge, cai na zona de conforto, não quero ver isso não, nada, principalmente o que não nos interessa, o que não interessa ao ego, ou então eu vou lutar. E a luta, então, tem aí um desfecho. Eu sou um vencedor, ou então eu entro no sistema, no sentimento de culpa, porque não atingi os meus objetivos, gerando mais ansiedade, mais estresse, caindo nesse circuito que vocês viram aqui. Então, mais ou menos, para vocês verem que o estresse, né, tem esse circuito. O hipotálamo, que capta essas energias, vai produzir este hormônio chamado corticotropina, vai agir na hipófise ou na pituitária, formando ACTH, adrenocorticotrópicos, que vai chegar nas glândulas endócrinas, sistema de fuga e luta, e, lamentavelmente, o sistema imunológico sofre a ação disso tudo. Aí começamos a entender como um estresse provoca uma imunodeficiência. Esta imunodeficiência vai abrir campo aos processos infecciosos, aos processos viróticos, e por aí vai. Se trocarmos esse estresse pela lei do amor, o sistema imunológico vai agradecer sobremaneira. Aí está a representação gráfica, hipotálamo, pituitária, adrenal e supressão do sistema imunológico. Sistema de luta ou fuga. Esse é o eixo HPA. Hipotálamo, pituitário, adrenal. Diante do estresse. E Joana diz que o perfeccionismo, que gera essa ansiedade, esse estresse, para atender objetivos de supervalorização do seu ego, é o medo de ser superado. É o medo de fracassar. Aí vem a questão do julgamento, vem a questão do confronto, vem a questão da disputa que ocorre em qualquer lugar. Do indivíduo ser colocado à margem. Isso já acontece lá no lar, quando há preferências, rejeições. Então o indivíduo rejeitado traz aquelas feridas abertas da alma. Então ele vai se vestir, principalmente se traz esta tendência de vida anterior, esta grande capa, esse grande gesso protetor, que é ser perfeito, para não ser colocado à margem, para não ser preterido, para não ser abandonado, para não ser malquisto, de não merecer elogio ou destaque. Vejam como a questão da educação é fundamental, é importantíssima, tornando-se essa incerteza, olha aí a incerteza, a insegurança, um flagelo interior que nunca se sente compensado com a alegria do dever cumprido, nem dos objetivos alcançados. Vejo como isso é marcante na formação de uma personalidade, que ele traz de vida anterior. Quando não são encontradas, diz Joana de Ângelis, diretrizes que estabeleçam as linhas básicas e os limites para a perfeição, que é o que está lá no cunho, né, desse indivíduo, ele vai arrostar consequências dolorosas no comportamento futuro. E olhem, dolorosas mesmo, sob o ponto de vista espiritual, psicológico e físico. Hoje nós estamos diante de inúmeras enfermidades e patologias cuja base é o perfeccionismo. De indivíduos que erraram, de indivíduos que se sentem errados por conta de educações, né, mal direcionadas, de falta de carinho, de falta de amor, então ele se protege com esta capa da perfeição, que gera rigidez.
Então, nós estamos vendo aí hoje inúmeras enfermidades, eu cito aqui algumas: o toque, os processos depressivos, os processos ansiosos, neuróticos, os processos psicóticos, por que não? Fibromialgias, doenças como o transtorno de hiperatividade, do déficit de atenção, doenças autoimunes, inúmeras por conta disso. Tanto que o nosso querido Francisco de Assis nos fala, como grande orientação: gente, comece fazendo o que é necessário, depois o que for possível, e de repente estaremos fazendo o impossível. Não criemos essa expectativa da perfeição como uma forma de atingir os objetivos e de nos proteger. Vamos passar assim, en passant, que cada comentário geraria bastante tempo para a nossa apresentação. O nosso querido Hamed, que na França do século XVII foi um padre revolucionário, ele participou do movimento jansenista, ele nos dá o retrato do perfeccionismo. Se tem algum perfeccionista aí, será que tem? Eu não vou dizer nada, vocês façam um exame de consciência. Em quais itens vocês se enquadram? Eu, por exemplo, me enquadrei em todos. Será que vocês vão se enquadrar em algum deles? Então vamos lá. Qual é o retrato desse perfeccionista que quer se proteger diante das exigências da vida e de si próprio? Porque o perfeccionista, ele exige de si próprio. Agora, não raro, ele faz o que nós chamamos de um processo de transferência, de projeção da sua imagem no outro. Aí ele cobra do outro, da mesma forma que ele cobra de si. O quê? Perfeição. Então vamos lá. Ele estrutura e organiza a sua vida como se fosse uma estante de livros. Tudo certinho, bonitinho. Tá? Título por título, eu, por exemplo, faço isso, mas é para ter acesso. Olha que desculpa, hein? O problema não está na organização, gente. O problema está o quanto vamos sofrer diante da desorganização. Ou de não acharmos o livro. Ai, meu Deus, onde eu botei esse livro? Olha o sofrimento, gente. Classifica tudo o que existe em extremos opostos. Ou é certo, ou é errado. Ou é moral, ou é imoral. Ou é tudo, ou é nada. Porque eles são extremamente rígidos, exigentes consigo próprios. Então são radicais. Ou tudo está certo, ou tudo está errado. É 880. Não há um meio termo. Olha o sofrimento, né? E o quanto o corpo recebe todas estas informações. Até porque já existem nelas, nas células, estas informações lá do passado. Considera-se, olha o orgulho, a única criatura capaz de realizar bem as coisas. O perfeccionista, ele não delega. Só ele é capaz de realizar bem as coisas. Porque, em verdade, todos são incompetentes. Só ele que é competente. Porque ele faz exatamente, ele transfere a sua insegurança, que é a raiz, que é a base para os outros. Sim, geralmente são centralizadores, dominadores, manipuladores e principalmente controladores. E aí, quando eles não conseguem controlar tudo, o que acontece? Eles perdem o controle de si próprios. Estamos falando de um grande transtorno de perfeccionistas. Sabe qual é? O do pânico, que vai ser o meu próximo tema. Transtorno do pânico, dando sequência a essas questões psicológicas. E quer estar sempre com a razão. Eu sou o dono da razão. Porque se eu não tiver a razão, eu sou preterido, né? As pessoas não me consideram. E aí nós vamos criar o processo da vaidade. O perfeccionista é extremamente vaidoso, porque a vaidade é uma grande persona do medo. Medo de não conseguir, de não atingir seus objetivos. Trabalha sem interrupção. O trabalho é seu lazer preferido. Claro.
Ele supervaloriza as coisas, tem que trabalhar muito para poder ficar perfeito. Às vezes vara à noite. É muito comum os perfeccionistas terem insônias, fruto da ansiedade. Não dormem. E aí, meus irmãos, aonde isso vai desaguar? Ah, não percebe não? Então, se não fizer esse tratamento de autoconhecimento, e aí cabe ao terapeuta espírita, senão ele vai cada vez mais... Ah, bom. Então, minha amiga, só tem uma solução, tem que reencarnar. Olha aí, ó. Tem pavor de cometer erros. Para ele, o êxito não é condizente com a timidez, embora muitos perfeccionistas sejam tímidos. Porque a timidez é uma proteção, não vou me expor, não vou me abrir, não vou ser julgado. Tudo que o perfeccionista detesta é o julgamento, é a crítica, que vai ao encontro do seu lado perfeito de ser. Tem enorme necessidade de aplauso, elogio e estima. Eu, por exemplo, no final da palestra, fico tão feliz com os aplausos. Mas aí é uma enorme necessidade. Ele quer ser o quê? Elogiado. Até porque lá atrás, se nós formos buscar na anamnese, são criaturas que foram muito preteridas, desamadas até, né? Então, hoje quer o aplauso, é uma forma de receber, né, esse carinho das pessoas. Uxa, eu sou tão importante, que bom, né? Olha, mostra inferioridade em relação aos outros, claro. É tão exigente consigo mesmo que se sente inferior, incapaz, impotente, mas no fundo ele acredita ser superior. Será que vocês se enquadraram aí? Desculpa-se ou justifica-se insistentemente pelos seus erros. Ele é tão exigente que quando ele... Não, me desculpe, ele não quer ser julgado, ele não quer ser criticado. Então, desculpe, sempre se justificando também, não foi bem assim que eu queria. Ou então espera em demasia a consideração alheia. Dramatiza problemas e conflitos. Tudo para ele é dramático. Tudo para ele tem um superdimensionamento. Cria problemas, dificuldades onde não existem. Tal a sua rigidez, tal o seu grau de autocobrança e de cobrança dos demais. São intolerantes, são intransigentes, são inflexíveis. Resiste às ideias e conceitos novos. Eles estão ali dentro daquele paradigma, dentro daqueles parâmetros, dentro daquele leito de Procusto. Vocês conhecem a história de Procusto? Conhecem? Procusto, na mitologia, era um bandoleiro que pegava as suas vítimas e botava numa cama de ferro. Eu estaria roubado. Por quê? Se o homem for muito grande, ele cortava as pernas. Se fosse muito pequenininho, ele torturava para chegar nos limites da maca, da cama. Ou seja, são os limites. Se você ultrapassar esses limites, ou você corta as suas pernas, ou alguém vai cortá-las. Então é isso aí. Ele resiste às ideias e aos conceitos novos. Tem dificuldade em relaxar. Daqui a pouco vocês vão entender isso num outro nível. O que acontece na intimidade celular? Está sempre presos a obrigações. E tem obstinação pela ordem, gosta de tudo certinho. Nada pode ficar fora do lugar. Sabe aquele que bota o copo aqui, aí dá uma volta, aí a empregada passa, tira do lugar. Ele vem, chega e bota no lugar de novo. Ou então aquele que fica ajeitando a mesa o tempo todo, o papel, a caneta, ordem. Ou seja, perfeição. Cria rituais, cria manias, está sempre em dúvida. Tem compulsão pela limpeza. As mulheres, então, que beleza. Tem uma passagem na Bíblia, né, de Marta, que Jesus fala, não afadigueis, Marta. Maria já teve a sua parte, porque ela se preocupava em demasia num processo de resistência neurótica, da mudança. Porque a compulsão é uma forma de preencher seu tempo e fugir ao autoencontro.
ao encontro das suas sombras. Vivencia o mundo das culpas. Isso, gente, é terrível. Aonde tem perfeccionismo, tem culpa. E culpa gera mais perfeccionismo, que gera mais culpa. Aí nós vamos caindo naquele sistema, naquele circuito fechado, que André Luiz chama de zona de remorso. Falhei, né? O remorso. Então nós criamos aquele circuito fechado de culpas, rigidez. Erro, tenho medo de errar, o medo me paralisa, muitas vezes no processo depressivo. Mas aí para eu empreender qualquer esforço, qualquer atitude, eu me torno mais rígido. Mas aí eu erro, porque somos seres humanos, imperfeitos, gera mais culpa, que gera mais medo, que gera mais rigidez. Aonde vai parar, gente? Aí a doutora Ana Beatriz, aqui do Rio, entrando na questão de um transtorno maior da ansiedade. Tem os transtornos maiores da ansiedade, que são os processos neuróticos. E ela nos traz aqui uma pincelada de algumas manias. No seu livro, que vale a pena ser lido, Mentes e Manias. Quais são as compulsões mais comuns? Temos que entender que para existir compulsão, há de haver a ansiedade. É a ansiedade que faz com que nós escoemos estas emoções num processo compulsivo. Mas aí vem a culpa. A culpa de termos feito algo errado, porque geralmente o perfeccionista está aí embutido. Isso gera mais ansiedade, que gera mais compulsão. Estamos falando também da questão das drogas. Sábado que vem eu vou fazer um seminário de 6 horas sobre drogas. A ação lá em Cachoeira de Macacu, é pertinho. No sopé da montanha, antes da serra. Mas, se vocês quiserem, posso fazer isso aqui. São 6 horas de seminário. 3 de manhã e 3 à tarde. Eu estou querendo passar para 9, mais 3 à noite. Com intervalo para comer, né, gente? E aí? Será que isso existe? A pessoa não sair do chuveiro e lavar as mãos várias vezes, isso é a chamada compulsão ou mania de limpeza e lavagem. Mas ele está sempre se achando sujo, aí ele vai lá e lava mais, a ponto, às vezes, de escarificar as mãos, de criar feridas, escoriações. Está sempre em dúvida, porque tem medo na sua raiz de não estar verdadeiramente se limpando. Olha, isso tem o nome já diz, né? Transtorno obsessivo. Tem processo obsessivo aí, espiritual. E a doutora Ana diz, quando os rituais são executados na hora do banho, que pode durar às vezes horas, todo o processo de limpar-se precisa seguir regras rígidas, contadas por frequência e por tempo. Muitas vezes e muito tempo. Agora temos isso aqui também, compulsão ou mania de ordenação e simetria. Tudo certinho, ela camisa com camisa. Tem a questão da cor também, que eu vou falar daqui a pouco. Mania de tudo ordenado, simetricamente. Camisa tiver torta, vai lá. Vocês já viram aquelas pessoas que vivem ajeitando a camisa assim? São traços de toque. Tem uns que ficam assim, ajeita a calça, ajeita isso, ajeita aquilo. Simetria. E a doutora Ana diz, ser organizado e sistemático é uma característica útil. Nós estamos aqui para quê? Para o aperfeiçoamento. Só devemos desconfiar de que se trata de uma ritualização se a pessoa consumir muito tempo. E aí vem a palavra-chave, grande sofrimento, de não poder fazer ou duvidar de tê-lo feito perfeitamente. Aí está o limiar do que é certo e do que é errado. Perfeccionista, se ele tiver equilibrado, se ele compreender que não conseguiu os seus objetivos, se perdoar, aí vem o trabalho, viu, filha?
É a gente mostrar às criaturas perfeccionistas e rígidas o quanto elas têm que se perdoar diante do naufrágio, diante do erro, diante do fracasso. Aí entra o nosso trabalho. Não é só o psicoterapeuta, não. É o pai, é a mãe, é o espírita. E aqui, compulsão ou mania de verificação ou checagem. Conhece aquele que fecha o carro e vai lá 10 vezes para ver se fechou? Ou então a torneira de casa, 3, 4 vezes vai lá para ver se não está pingando água? Cuidado, hein? Cuidado. E aqui, mania de contagem. Tem uns que, hoje eu vou a pé para o instituto, eu vou ver quantos passos eu vou dar. Talvez uns 50. Aí fica triste se der 52. Eu estou lento. Ou eu estou rápido, melhor dizendo. Aí vem um sofrimento, mania de contagem. Olha aí. Compulsão ou mania de colecionamento. É aquele que vai lá na boutique e compra 10 vestidos iguais. Com a desculpa de que se um puir, gostaram do puir? Se um puir, tem o outro. Depois tem um outro. Aí começa a fazer coleções e às vezes da mesma cor. E aqui vocês estão vendo também que tem ordenação e simetria. E a mania de repetição. Hoje, por exemplo, o controle remoto é uma beleza, né? Tem gente que fica toda hora trocando de canal. Troca, repetindo. É um processo ansioso compulsivo. E a mania mental? Essa talvez seja uma das mais comuns, se não for a mais comum. É a compulsão ou mania mental. Processo de fixação, tipo, vingança com a minha sogra. Aí não tira aquilo da cabeça. Lembra daquele quadro, eu acho que era da Zezé Macedo, só pensa naquilo. É uma compulsão mental, uma mania mental, que era da escolinha do professor Raimundo. Ela já desencarnou, a Zezé Macedo, né? Tão novinha. E aqui, será que existe? Usar branco no dia santo, comprar carro da mesma cor, etc, etc. São processos compulsivos, maníacos. Pois bem, estamos falando de ansiedade, vamos falar desse livro que vocês não conhecem, Enfoques Científicos na Doutrina Espírita. É um tal... Vocês conhecem? Eu não conheço, não. Conhecem esse homem? Já conhecem? Já ouviram? Então, nesse livro, o professor Jorge Andréa nos fala das neuroses. Vamos a elas, né? O que ele diz? Talvez ele nem se lembre mais disso. O sintoma característico da neurose é a ansiedade descontrolada, tornando os indivíduos tímidos, olha aí a timidez como processo de defesa, fechado, porque aí eu me protejo diante da minha ansiedade de ser perfeito, angustiados, sempre em dúvida, sempre inseguro, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Olha o futuro aí, medrosos, olha o pano de fundo aí, o medo de fracassar, de não atingir as suas metas, pessimistas, porque quando não conseguem, caem no terreno do pessimismo, que também é uma proteção. Eu não vou fazer não vai dar certo. Para que eu vou lá no instituto, não vou aprender nada? Aquele orador é muito complexo, muito difícil. Aí vem o pessimismo. Desconfiados, até porque não tem confiança em si próprios, diante da sua ansiedade em ser perfeito, inquietos, hiperativos, nervosos. Aí o nosso professor diz o seguinte, olha, a ansiedade do neurótico caracteriza-se muitas vezes pela irresolução. Não são resolutos, estão sempre inseguros de tudo o que pretende e pensa. Tudo o que pretende e pensa. Com isso, desenvolve-se um panorama angustiante que não raro atinge graus máximos, dolorosíssimos, chamados de crises e ataques nervosos. Em medicina, a gente, em pronto-socorro, usava muito o termo piti. Fulano teve piti, ataque nervoso. Aí dava lá um placebo,
brometo, que a gente usava no meu tempo, de Carlos Chagas, aqui pertinho, perto de Bento Ribeiro. Então, dava um brometo, a pessoa se acalmava um pouquinho. Um piti é um ataque nervoso, é um ataque ansioso. E aí o Dr. Jorge Andréa nos fala, com participação do sistema simpático parasimpático, que de simpático não tem nada, da sudorese, tenesmo. Vocês sabem o que é tenesmo? Aquela sensação de que vai evacuar, mas não sai fezes. É uma contração, né? A parte final do intestino. Chama-se tenesmo, uma sensação de que vai evacuar, mas não evacua nada. Não tem fezes. É um espasmo muscular. Cólicas, crises diarreicas, distúrbios visuais, do labirinto, etc., diz o nosso querido Jorge Andréa. E eu estava lendo, que eu estou preparando lá em Friburgo, uma síntese do livro Libertação, de André Luiz, que André Luiz nos fala da atuação espiritual nos canais semicirculares do ouvido. Ou seja, gerando a chamada labirintite, que a medicina até hoje continua pescando. Ah, labirintite. E aí? De onde vem essa labirintite? Porque altera o equilíbrio. Os labirintopatas são desequilibrados. E entra a questão espiritual. Tanto que Chico Xavier nos fala de uma obsessão labiríntica. Atuação espiritual energética nos canais semicirculares do nosso ouvido médio. Aí está o sistema simpático parasimpático. Eu não vou adentrar, só para mostrar, por exemplo, sistema simpático, dilatação da pupila, parasimpático, ao contrário, contração da pupila, aumento e diminuição da salividade, né? Da salivação, melhor dizendo. Então estamos vendo aí os opostos que acontecem nesse sistema nervoso simpático parasimpático, ou autônomo, ou involuntário. Porque ninguém controla, né? Se vai ter ou se não vai ter diarreia. Isso é involuntário. Isso não passa, né, pelo nosso controle. E o Daryl Sharp, no seu livro Léxico Jungiano, também fala da neurose, de uma forma também objetiva. Ele nos diz que é uma crise psicológica devido a um estado de desunião consigo mesmo, ou mais, formalmente, uma dissociação moderada da personalidade, com ativação de complexos, que são energias psíquicas carregadas de afetividade, como nos fala o Jung. Então, nós estamos dissociados de nós mesmos, fissurados, fragmentados, mas temos comando sobre isso. São os nossos medos, nossas culpas, que nós, de uma certa forma, controlamos ou compensamos. Agora, quando perdemos este controle, a dissociação acentuada da personalidade por ativação de complexos, como é que se chama? Loucura, esquizofrenia, psicose. Nós perdemos o controle, né? Nos desunimos de nós mesmos. Vem os processos de alienação, vem os processos alucinatórios, vem os processos delirantes, que é o processo psicótico. É uma dissociação acentuada da nossa personalidade. E diz o Daryl Sharp mais, na opinião do Jung, a eclosão de uma neurose tem um objetivo, uma oportunidade de nos tornarmos conscientes de quem realmente somos, em oposição a quem pensamos ser. Então vejam a doença como uma necessidade, uma neurose como uma necessidade para nos vermos. Porque se não houver esse autoconhecimento, essa autodescoberta, esta autoanálise, nós não vamos mudar, gente. Ficamos nessa oposição do que pensamos ser. Sabem qual é o nome disso? Ilusão. O ser humano se ilude, acha que é uma coisa, e não é. Então, não fizer esse autoencontro sincero e honesto, como nos recomenda Sócrates, e Santo Agostinho, parafraseando Sócrates, conheça-te a ti mesmo, é o método mais eficaz para nos sentirmos mais felizes nessa vida.
E trabalhando os sintomas que acompanham a neurose, aí estão alguns sintomas, algumas situações: ansiedade, medo, depressão, culpa, conflito. Tornamo-nos cientes das nossas limitações e descobrimos nossas verdadeiras forças. Espíritos imortais que somos, a caminho da luz. É isso que habita a nossa intimidade mais profunda do nosso ser. O quanto essa consciência, o quanto isso é belo. Como diz Maria, tudo passará. Em Renovando a Atitude, mais uma vez o Hamed, ele nos fala, esse é o médium, né? Francisco do Espírito Santo, lá de São Paulo, perfeição versus perfeccionismo. Vamos ver o que o Hamed diz aqui, ó. Trazemos como somatória de múltiplas existências, tantos erros, né, gente? Crenças negativas de que nosso valor é medido por nossos desempenhos bem-sucedidos. Temos que ser perfeitos. E que os erros, lamentavelmente, quem tem esta visão, nos rebaixariam o merecimento como pessoa. Como é difícil entender isso e como é difícil mudar isso. Certas fixações pelo desempenho perfeito são necessidades de aprovação e carinho que nasceram durante a infância. Se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão gostar mais de você. Tão simples, né? Tão superficial, não é não, gente? Palavras têm peso. Palavras ficam impressas no psiquismo de uma criança que absorve. Se você não fizer tudo certinho, papai e mamãe não vão gostar de você. Como é que essa criança vai crescer? Rígida. Eu tenho que fazer bem feito para ser amado, porque papai e mamãe me disseram que não iam gostar de mim se eu não fizesse certinho. Como as nossas educações são deformadas ainda, né? Olha aí, são vozes do passado que recuam até hoje nas mentes perfeccionistas. Estamos retratando vida atual, gente. E se ainda a gente falar de vida passada, nossa mãe, é uma enciclopédia. Aí lá do curso, Um Caminho Essencial de Florais de Bach, nós temos algumas colocações aqui importantes sobre os aspectos psicológicos do perfeccionismo. A pessoa tem ideias rígidas, como já falamos, distantes da realidade. Pela sua posição inflexível de ser que adotam, ignoram tudo que não cabe dentro de suas crenças pessoais. Daí a rigidez. Eles são movidos por esses parâmetros de ser. Não abrem mão de um detalhe. Por isso que eles resistem às ideias novas. Isolando-se num orgulho vaidoso. Pela sua rigidez mental, guardem e prestem atenção nisso, apresentam deformações em nível ósseo ou articular. Sua musculatura é tensa, rígida, vivem num regime de contração constante. Falta flexibilidade, espontaneidade nos seus atos motores, podendo chegar à osteoporose, que é o medo de se desestruturar. Joga para o corpo esse medo de perder o controle, a sua estrutura. E o corpo sofre esses danos como um grande filtro da alma. Então vejam a importância de nós entendermos isso. Porque a medicina, infelizmente, não endossa. A artrose é coisa de velho, é a idade, é DNA, data do nascimento anterior, ou como diz um amigo meu, uma questão de uma idade. E hoje a gente vê jovens em precoce idade já com rigidez, já com artrose, já com bico de papagaio. Então as coisas estão mudando. Lógico que os mais idosos têm mais experiência, mais rigidez, mais cobrança do seu passado, do que fizeram na infância, do que fizeram na adolescência.
Entendemos isso. Tanto que Jesus, quando disse, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, os idosos foram na frente, porque carregavam mais culpas. Agora em Missionários da Luz, porque isso é importante, gente. Nesse capítulo 7, socorro espiritual. Então vamos ter um capítulo lá, um trecho, de Justina falando do seu filho Antônio para Alexandre, o mentor espiritual que vocês conhecem. Então diz ela, o Antônio trouxe para o leito de repouso tantas pré-ocupações. Se ocupa antes, olha a ansiedade aí. Sofre antes do tempo, pré-ocupações descabidas, tanta angústia desnecessária. Por isso que não dormem, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas mentais. E continuando, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Aí temos que entender isso, gente. O cérebro correndo um risco, uma ameaça de um derrame. E aí nós vamos ao capítulo das AVCs. Tem AVC isquêmico e AVC hemorrágico. O famoso derrame cerebral. Termo que não é um termo correto, porque nem sempre um AVC existe um derrame. Se há um derrame, houve uma ruptura arterial. Se houve uma ruptura arterial, houve um enfraquecimento. Por exemplo, os processos aneurismáticos, os aneurismas, é a formação, né, anômala de uma artéria enfraquecida. Nós vamos entender isso já já. Olha como André Luiz é maravilhoso. O quanto a rigidez de um ansioso provoca uma rigidez arterial na camada muscular até cansar. E esse cansaço forma um aneurisma ou então se rompe. Vocês estão entendendo a gravidade disso, gente? O quanto uma rigidez, um perfeccionismo, uma ansiedade pode gerar numa doença trágica, fatal? Quando não é fatal que nos leva à desencarnação, é fatal que nos coloca numa cadeira de rodas. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, Antônio, observei, André Luiz falando, que estávamos diante de uma trombose cerebral perigosíssima. Formação de trombos. Por quê? Está faltando fluidez, está faltando movimento arterial de uma artéria cansada, fruto de uma rigidez. Essas são as nossas conclusões. André Luiz coloca as coisas para a gente raciocinar. Por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro, que gera o movimento. O córtex motor é responsável pela motricidade, pelos movimentos. E aqui nós estamos diante de um derrame, de um AVC hemorrágico, fruto de uma trombose. Vou apresentar para vocês. Claro que isso é uma necrópsia, né? Ninguém sobrevive a uma hemorragia dessa ordem. E Alexandre, então, conversando com Antônio, que está correndo um risco de trombose desligado do corpo, pelo sono físico. Olha o trabalho espiritual, gente. Nós não temos ideia do quanto eles trabalham em benefício de nós. E Alexandre fala para Antônio, você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas, olha aí, ansiosas, inquietas, rígidas, criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. E Alexandre continua. Quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite. Essa noite é tudo, gente. Entra o trabalho da pineal, entra o trabalho da ação espiritual, obsessiva, entra o trabalho do autoencontro conosco mesmo
engendrando mais problemas diante das nossas preocupações. Isso acontece mais à noite, quando já estamos parcialmente desligados do corpo, num processo de afrouxamento dos laços do perispírito. Tá aí, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios da circulação, é à noite. Só que os médicos não sabem por quê. Em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Por isso que os processos depressivos se acentuam mais à noite, no crepúsculo, quando já está anoitecendo. E aí está a explicação, gente. Rapidamente, tudo, na verdade, o grande vilão é o cálcio. O que acontece? Contração muscular. Então, para eu pegar esse copo, eu tenho que contrair o músculo. Aí um tal de retículo sarcoplasmático vai derramar íons cálcio na musculatura para haver a contração. Depois tem que haver o relaxamento. Aí eu vou largar o copo e vou relaxar. Aí os íons cálcio são reabsorvidos pelo retículo sarcoplasmático do músculo, que não fica no núcleo, e muito menos, viu, Mário, no nucléolo. Não fica nem num nem no outro, fica no citoplasma. Aí vamos lembrar da membrana citoplasmática, do cérebro da célula, onde tudo passa. O núcleo, como o nucléolo, a responsabilidade aí não é tão grande. Então, há reabsorção de cálcio. Só que o indivíduo que está jogando energia de rigidez vai promover contrações frequentes. Contrações maiores, contrações menores, vivem contraídos. Já viram aquelas pessoas? Ai, meu Deus, aqui tá, vou ter que ir numa massagista, acupunturista, porque eu vivo rígido. Na verdade, não é o corpo, é a mente. É o seu lado perfeccionista de ser, ansioso de ser. E o que acontece? Além de haver mais derramamento de íons cálcio, não há absorção total. Então ele vive num sistema, num regime de contrações subsequentes, explicando por que ele vive em estado de rigidez, de contração muscular, principalmente aqui, o trapézio. Parece que está carregando o mundo nas costas. Aqui a mesma representação, visto de uma outra forma, a ação, dos íons cálcio nas miofibrilas. Então, hoje nós temos um sistema que seria qual? A presença de quê para haver a contração muscular? Fundamental o cálcio. Para a formação de energia, que vai sofrer hidrólise, o ATP formando ADP mais energia. A presença de duas proteínas presentes na musculatura, a miosina e a actina. E mais outras proteínas, como a protonina e a tropomiosina. Então, esse conjunto, que eu acabei de dizer, vai promover a contração muscular e o relaxamento, caso haja a absorção de cálcio. É a mesma coisa, eu vou passar por cima, diante do nosso horário, mas vocês estão vendo ali a fibra muscular sofrendo a ação de um neurônio motor, da onde a energia vem do cérebro, que vem do espírito e que chega na musculatura, através do neurônio motor. É a junção neuromuscular. Então, tudo que chega nos músculos vem desses neurônios motores. E essa energia parte do cérebro, que parte do espírito. Então, chega aqui e vocês estão vendo o retículo sarcoplasmático liberando cálcio, que junto com essas proteínas, actina e miosina, e a troponina e a tropomiosina, promovendo a contração muscular. Então, vocês estão observando aí como é que funciona, né? Ali está em vermelho a miosina, aqui a actina. Vocês estão vendo uns cones brancos que é a energia, a hidrólise do ATP formando ADP e energia. Tudo é energia.
E aqui as outras proteínas, a troponina em azul e aqui a tropomiosina. E vocês estão vendo a liberação de cálcio aqui, essas bolinhas amarelas. Esse é o mecanismo da contração muscular, que pode ser mantida pela energia mental constante da rigidez. Por isso, Joana usa o termo calcinar. Quem lê a obra de Joana de Ângelis começa a observar que ela usa muito esse termo calcinar. E aí a gente pesquisando, vem do francês calciner, que é a transformação do carbonato de cálcio numa temperatura elevada no óxido de cálcio, para se ter a cal. Isso nós encontramos no Aurélio, aí está ele, a carinha dele. Ou seja, precisamos de uma temperatura elevada que é a dor, e como estamos falando de músculos, é a dor muscular, temperatura elevada, e a dor é que vai nos proporcionar o trabalho de transformação. Isso é alquimia pura, lá do meu amigo e mentor Paracelso, que tinha um nomezinho muito bonitinho, Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Era o nome do nosso querido Paracelso, que reencarna como Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, como está lá no livro do Hermínio Miranda sobre a vida de Hahnemann. E isso acontece na musculatura também da coronária. Então vai haver um excesso de cálcio, contrações até haver o cansaço. E este cansaço vai promover a falta do movimento arterial, proporcionando placas de ateroma que vão se fixar, às vezes processos trombóticos, levando ao que nós conhecemos como infarto agudo do miocárdio. Por isso, quando somos, às vezes, atingidos por uma emoção muito forte, que nós não aceitamos diante da nossa rigidez, muitas vezes infartamos. O processo já está lá, aguardando uma emoção forte. Como é importante nós entendermos tudo isso através da doutrina, né? Coisas que a nossa querida medicina não explica. Para aí. É a gordura, é a carne de porco. Não estou desqualificando isso. São os carboidratos, são as comidas, né, trabalhadas hoje, repleta de conservações, corantes, tudo isso a gente sabe que funciona. Mas no passado a gente não tinha tanto isso, né? As pessoas moravam na roça, comiam carne de porco, banha de porco, não é? Na Bahia, por exemplo, azeite de dendê, que tem muita gordura. E tá aí, morreu de infarto? Artéria coronária, rigidez muscular. Aquilo tudo que eu expliquei, nós transportamos para a questão arterial coronária. Olha aí, esse é o vaso com a camada muscular. Aqui nós temos o núcleo, né, das células musculares. Aqui nós temos o endotélio, a parte da luz do vaso, né? E aqui nós temos as fibras elásticas. Então, é essa contração da artéria, como também da veia, fruto daquele mecanismo que vocês viram, do cálcio, das proteínas, que vai fazer fluir o sangue. Então, qualquer processo, né, que altere isso, nós vamos ter as alterações já colocadas aqui, já mostradas. Por isso, Jean-Yves Leloup, o grande filósofo e psicólogo, ele nos diz esta frase, que é uma frase patibular. Jean-Yves Leloup: a rigidez leva à morte. O caminho da vida é ser flexível. É isso que nós temos que trabalhar, a nossa flexibilidade. E aí o símbolo da flexibilidade na natureza é o salgueiro. O salgueiro é do gênero Salix, da família Salicaceae. Olha que coisa interessante, como a natureza nos ensina tanta coisa. Vocês estão vendo que o salgueiro é todo relaxado, todo peduncular. Que
coisa interessante. Se vocês sabiam que do salgueiro se extrai Salix alba? E sabe para que serve Salix alba? Para relaxar, para a gente dormir. Porque o salgueiro já relaxa na sua planta, nos seus galhos. E também do salgueiro nós extraímos o ácido acetil salicílico do tronco do salgueiro. Para que serve a aspirina, ou ácido acetil salicílico? Para quê? Para tirar a dor, para tirar a inflamação, para desagregar as plaquetas, porque é um antiagregante plaquetário que forma os trombos. Vocês veem que está tudo ligado. A aspirina também relaxa a musculatura, tira a dor, age como anti-inflamatório, porque o salgueiro é relaxado. E olha que interessante, o salgueiro medra na beira dos rios. Qual é o maior símbolo de flexibilidade na natureza? A água. Então medra à beira dos rios. E aí nós fomos pesquisar lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, 44, capítulo 4, que ele nos diz o seguinte: teus descendentes brotarão por entre a erva como os salgueiros junto a correntes de água. Ou seja, o salgueiro brota nas correntes de água. A água é o elemento flexível da natureza. A água penetra em tudo quanto é lugar. O salgueiro, por sua vez, é flexível. E quem são esses descendentes? Que interpretação nós podemos tirar daí? Quem são os descendentes? Somos nós mesmos pela reencarnação. Nós descendemos de nós mesmos. E o dia que sairmos da rigidez, estaremos como os salgueiros, flexíveis, como a água, flexíveis. É o quê? A reencarnação evolutiva. Tá? A questão 132 do Livro dos Espíritos, que eu acabei de mostrar a vocês. Qual o objetivo da encarnação? Chegarmos à perfeição. E aí, rapidamente, lembrando esta doença hoje, que é um flagelo na humanidade. Como tem invalidado tantas pessoas. É a fibromialgia. Eu tenho um seminário só sobre isso. Aqui apenas uma pincelada. Fibromialgia, doença rígida, patologia rígida da consciência. Os fibromiálgicos que não têm nenhuma expressão física no sentido laboratorial ou de imagens, não há um exame que detecte e que diagnostique esta doença, porque ela é toda consciencial. Ela é toda dos perfeccionistas. Ela é toda dos espíritos que faliram no passado e que hoje criaram essa proteção, esse escudo, essa couraça, como diz Joana de Ângeles, a couraça retentiva, para não voltar a errar. Tudo que nós falamos. E quais são os sintomas desta enfermidade, deste flagelo? Dor no corpo, olha aí a rigidez, olha aí o cálcio muscular, olha aí a falta de relaxamento, porque são rígidos, leva a fadiga, as pessoas entram no terreno da prostração física e mental, não dormem. Lembram-se que os perfeccionistas têm dificuldade para dormir, porque querem tudo perfeito, tudo certinho. O trabalho é o lazer preferido do perfeccionista, é o quê? É o trabalho, porque eles querem atingir a perfeição. E coitada das mulheres, ataca mais elas, pela sua sensibilidade. A mulher compreende mais, utiliza mais o hemisfério cerebral direito, são mais emotivas, são mais sensíveis. Tem a questão da TPM, as crises de fibromialgia acontecem muito na TPM, pelas suas ligações espirituais que ocorrem nesse momento. As mulheres também utilizam mais a parte intuitiva do que os homens, que são mais cognitivos, mais racionais. E aí está, os pontos dolorosos, chamados de tender points, fadiga intensa, grave,
e alterações no sono. Por mais que fiquem dormindo, é um sono não restaurador. E o Daniel Feldman, que é um professor de reumatologia na Universidade de São Paulo, ele diz: são pessoas, em geral, os fibromiálgicos, muito detalhistas, muito perfeccionistas. Gostam de tudo nos mínimos detalhes. Não conseguem ver uma coisa fora do lugar. E encerrando, uma palavra final da nossa querida Joana de Ângeles. Depois tem um YouTube muito bonitinho para que a gente possa trabalhar o nosso poder. Não o poder de dominação, não o poder de controle, não o poder perfeccionista, mas o poder do amor. O poder do auto-amor. O poder da autoanálise, da transformação moral, dessa força indômita que todos nós temos, que é essa força animal ainda, instintiva. Por isso nós temos o cérebro reptiliano, segundo classificação de Paul MacLean, nós temos o cérebro reptiliano, o cérebro límbico das emoções e o neocórtex da racionalidade. Nós somos essa tríade. Ainda temos um animal dentro de nós. Então vamos observar esse YouTube, mas antes, uma frasezinha de Joana de Ângeles. Se o perfeccionista persegue a integridade moral, física e emocional, conscientizando-se dos deveres e a responsabilidade para com a vida, eis que a falta do amor que lhe não chega cede lugar à harmonia íntima e ao interesse de amar, devolvendo em carinho tudo quanto recebeu em acrimônia, em rispidez, em descaso, em negligência, em rejeição, em abandono, em desamor. Porque o amor não encontra-se no outro. O outro não é um fornecedor de amor, embora ajude. O amor está em nós, nesse grande poder que vocês vão ver agora. Anu Shalom, Anu Shalekunu Teneyu, Leonom Deli Harinenda,
Chandali la flesh non deli hadinunda Muita paz, meus irmãos. Companheiros, antes de nós encerrarmos, queremos agradecer ao nosso companheiro o que ele nos trouxe. Essa aula boa, muito interessante, vamos dizer assim, sucinta, ajustada da parte espiritual com a psiquiatria odierna. E nós sabemos que 40% da fenomenologia psicológica dos nossos dias é absolutamente espiritual, distante completamente da zona física. Henrique, muito obrigado. O Instituto de Cultura Espírita está feliz. Muita paz para você. Vamos descansar.